O tom é diferente e isso, para mim, é expressão de fraqueza. Tem a própria questão de que já tratamos aqui ontem, o fato de Fachin dar entrevistas. Eu já entrevistei ministros do Supremo, muitos deles. Me arrependo profundamente. Eu sou contra entrevistar ministro do Supremo, pretendo nunca mais entrevistar. Acho um erro. Acho que o ministro do Supremo não tem que dar entrevista, não tem de falar, eventualmente, como fez ontem, vai a uma solenidade, faz um discurso, fala na tribunal, fala nos autos, não dá entrevista, não participa de rede social. Eu acho que um código de ética do Supremo, essa balela, não acredito, nunca vai existir, também não seria importante se existisse, mas deveria passar também pela revisão da participação de ministros de Corte Constitucional, de juízes de modo geral, em redes sociais, enfim, uma longa questão. Mas nós temos o caso de Edson Fachin, que não dá entrevista nunca. Ontem nós lembrávamos aqui no programa, até esta do Estadão, ao Estadão dada ontem, divulgada ontem, e agora a nova de hoje do Jornal o Globo, até então, a última entrevista de Edson Fachin fora em 2022. Mudou muito rápido de condição em defesa da questão da institucionalidade. E há, portanto, a fraqueza essencial que é na forma. Alguém que não dava entrevista, não falava e de repente passa a falar. Isso para mim é uma expressão de alguém sob pressão e que muda o seu comportamento. Mudou o tom da sua dureza, digamos assim, de uma entrevista para outra. No Estadão é um tom mais ameno, mas ainda assim, como na nota, em defesa de Dias Toffoli e do que ele chama de institucionalidade, a pobre institucionalidade, e aí chega nessa entrevista do Globo com um tom mais duro em relação àquele do Estadão. E aí fica para mim a questão, a dúvida, a provocação sobre a quem estaria ele respondendo. Porque a única razão é a expressão da fraqueza, tá? A modulação de tom de uma entrevista para outra, de um dia para o outro, né? Você tem um tom, tem um norte, de repente você muda e muda claramente, perceptivelmente, é expressão de fraqueza e comunica está respondendo a alguém. Eu acho que ele está respondendo ao ministro Gilmar Mendes. Aliás, está um falando com o outro. Ele deu a entrevista ao Estado de São Paulo, o ministro Gilmar Mendes, que se constitui uma espécie de revisor, né? É o decano, e acha que a presidência de Edson Fachin não defende o Supremo, ou a relatoria de Dias Toffoli como deveria. Então, Gilmar Mendes solta a nota. A segunda vez que ele publica em rede social uma defesa explícita de Dias Toffoli. Claramente para mim comunicando que a de Edson Fachin não foi à altura, não é aquilo que ele esperava, está insatisfeito. Tem muita gente no Supremo, acho que o ministro Gilmar Mendes também, preocupado mais do que em defender Dias Toffoli, em defender a relatoria de Dias Toffoli no caso do Banco Master. Então deu a entrevista, Edson Fachin ao Estado de São Paulo, veio Gilmar Mendes defender Dias Toffoli, ato contínuo em rede social, ontem. Aí veio a nova entrevista. E aí, nessa entrevista ao Globo, para mim, muito claramente, Edson Fachin responde à insatisfação de Gilmar Mendes. Só para eu reconstituir aqui, a pergunta do Globo é a seguinte: a primeira pergunta dessa entrevista, que vem com a resposta mais dura, é a manchete da entrevista. O ministro Dias Toffoli pergunta: o ministro Dias Toffoli vem sendo questionado sobre as condições de continuar como relator da investigação do Banco Master no STF. 2 irmãos do magistrado já foram sócios de um resort no Pará e venderam a participação para um fundo que é ligado ao cunhado de Daniel Vorcaro, dono da instituição financeira. Diante disso, o senhor entende que Toffoli deve permanecer à frente do caso? E aí diz Edson Fachin: como presidente do tribunal, não posso antecipar juízo. É isso aqui que incomoda, por exemplo, a meu ver, Gilmar Mendes. É o fato de que Edson Fachin admite que o plenário do Supremo eventualmente trate das questões relativas à relatoria de Dias Toffoli, que está problematizada, que está desafiada. Pudera como não estar. Mas o simples fato de Edson Fachin cogitar de o plenário do Supremo ou o colegiado, se for a turma, tratar da situação da relatoria de Dias Toffoli, cogitar que vá para a primeira instância, simplesmente isso já gera um descontentamento. Nunca será suficiente a defesa de Edson, isso pode estar certo, nunca será suficiente a defesa de Edson Fachin a Dias Toffoli. Então, como presidente do tribunal, não posso antecipar juízo sobre circunstâncias que eventualmente serão apreciadas pelo colegiado. Parte do que foi mencionado envolve atos não jurisdicionais, são os atos
por exemplo, da Sociedade dos Irmãos de Dias Toffoli com a turma do Vorcaro. Aí ele diz, mas uma coisa é certa, quando for necessário atuar, eu não vou cruzar os braços. Doa a quem doer. Isso aqui não é Edson, isso aqui é um novo Edson Fachin. Pode ser que na entrevista de amanhã, sei lá, o Edson Facão. Falta a Folha de São Paulo. Pode ser que, pode ser que ele era o Edson Fraquim, segundo os próprios pares, aí vira o Edson Facão. Pode ser que amanhã na entrevista, ele vai ter que dar entrevista pra quem? Pra Folha de São Paulo, né? Ele deu pro Estadão ontem, deu pro Globo hoje, vai ter que dar pra Folha, certo? Então amanhã que vai ter um novo tom de aí pode ser o Edson Luiz. Fachin. Pode ser, mas não, porque ele é aquele, acreditem, ele é aquele que nesse nosso tribunal, no Supremo Tribunal Federal, com todas as brincadeiras, críticas que eu faço, acho a nota dele vergonhosa, mas Edson Fachin é o que nós temos de mais próximo de um juiz comedido, é Edson Fachin, sem dúvida nenhuma. Então, é isso. Para começar quente o programa e para começar quente ainda mais, vou chamar o Afonso Marangoni, porque o Supremo Tribunal Federal tem novos depoimentos no âmbito da investigação do caso Banco Master. São aqueles depoimentos bizarros